Bom dia, paz de nosso Senhor e Salvador, amados irmãos. Aqui hoje a palavra é em Lucas, capítulo 15, versículo 11, onde fala sobre a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, uma terra bem distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo uma vida de prostituição, uma vida dissoluta, uma vida de bebedice. E ali, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou ele ir para um dos seus campos, apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada para comer. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundâncias de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-eis e irei ter com meu pai. Dar-lhe-eis: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai. E o seu pai se comoveu de íntima compaixão. E o seu pai correu e lançou-se ao pescoço de seu filho e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestir, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e o comamos e se alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido. Foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio o teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar e sair, e ali o pai estava com ele. Mas respondendo-lhe, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe um bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos, porque este teu irmão estava
morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Aqui, irmão, quando fala, quando pecamos, somos como um filho pródigo, abandonando nosso pai para desperdiçar a nossa vida. E o pecado destrói a vida e acaba com as bênçãos que Deus nos dá. O filho pródigo, voltando para casa, representa que, sem arrepender de seus pecados, pedindo perdão a Deus, Deus fica muito feliz em perdoar quem se arrepende. Deus, ele fica feliz quando nós, pecadores, nós se arrependemos dos nossos pecados. Que nós venhamos refletir nesta manhã sobre todos os nossos pecados, que nós refletir sobre as nossas vidas, como é a nossa conduta perante ao Deus, ao Senhor, como que nós se comportamos com o nosso próximo, aonde nós andamos, o que nós fazemos. Então, isso é muito importante para a nossa vida com Deus. O que nós falamos, como nós reagimos às outras pessoas. Irmãos, isso é muito importante para que nós venhamos ter uma comunhão com Deus. Para nós ter uma comunhão com Deus, nós temos que perdoar aquelas pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas pelo que elas fazem. Nós temos que entender. Porque muitas vezes as pessoas estão passando por algum problema, estão passando por algumas dificuldades, ou mesmo aquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa que aos olhos humanos é errado. Mas o que Deus diz na palavra dele? Deus diz na palavra dele que se a pessoa se arrepender de todo o seu mau pecado, se arrepender dos seus pecados, Deus, ele é justo para perdoar. Ele fica feliz quando uma pessoa reconhece o seu erro, quando a pessoa pede perdão a Deus pelas suas falhas, irmãos. Irmãos, aqui nesse dia, eu venho deixar essa mensagem para vocês, desejar um bom dia, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, que o Senhor venha dar paz, venha dar amor e saúde para cada um, e que Deus venha dar discernimento, entendimento, para que as pessoas não julguem a outra pessoa pelo que vê. Muitas vezes nós, ser humano, nós temos mania de julgar as pessoas pelo que nós vê ou pelo que a outras pessoas chegam para nós, relatando sobre a vida de outras pessoas. E não é certo nós julgarmos. O que nós devemos, se nós devemos nesse momento, não julgar, mas sim orarmos, entregarmos ao Senhor, pedindo a Deus que Deus entre naquela vida, que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. E nós também temos que entender o lado das outras pessoas, que não é só julgar, não é condenar as pessoas, porque aos olhos humanos ninguém pode errar, ninguém pode fazer nada. Mas a própria palavra de Deus diz que se a pessoa, por mais que se errar, se a pessoa ali se arrepender dos seus maus pecados, pedir perdão a Deus de todo o seu coração, Deus, ele é justo, irmão. Deus, ele é justo para que nos perdoarmos. Irmãos, eu agradeço primeiramente a Deus. Agradeço a Deus por todas as coisas que Deus tem feito na minha vida. Deus tem operado na minha vida, irmãos, grandemente, porque só o fato de nós amanhecermos vivos já é algo para nós agradecermos ao Senhor. Só o fato, Senhor, de nós, o Senhor ter nos dado alimento, nos vestir, nos calçar, dar saúde para que nós venha trabalhar para adquirir as nossas coisas, porque todas as coisas
vem do Senhor a força de amanhecer para a pessoa lutar, para a pessoa trabalhar, para a pessoa conseguir seus objetivos, dando saúde para aquelas pessoas. Tudo vem de Deus. A própria palavra do Senhor fala que não cai uma folha se não for com a permissão de Deus. Então, muitas vezes nós passamos por algo, por algumas coisas que não devemos julgar. O que nós aprendemos aqui, que o filho mais velho, ele não estava pronto para perdoar o irmão pelo erro que ele tinha cometido. Mas nós temos que perdoar quem nos machuca, aquelas pessoas que nos levanta calúnia, nos levanta falso. Nós temos que perdoar e orientar-nos, apresentar-nos ao Senhor. Eu deixo a paz do nosso Senhor Jesus. Um bom dia. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, irmãos?